Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo. E nós queremos nesta manhã voltar a falar do tema Jesus, Deus, ou seja, Deus e Jesus, né? Nós sabemos que as Escrituras, elas têm muitas afirmações que afirmam que Jesus é o Filho de Deus. Mas temos Escrituras também que afirmam que Jesus é Deus. Aí você fica naquele pensamento: com qual das Escrituras eu devo ficar? Com Jesus como Filho de Deus ou como Jesus como Deus? É uma decisão. Mas nisso aí tem uma coisa muito importante para se dizer. O que você preferiria? Ter Jesus como Filho de Deus? No caso, poderia ser seu irmão, sendo você um filho também? Ou você preferiria Jesus como Deus, sendo ele seu pai? Se você responder, eu prefiro ele como meu irmão, ele filho de Deus, eu também filho de Deus, então ele é meu irmão, tá? Você já vai começar a entrar em choque com a Escritura, se a sua decisão for essa. Por quê? Eu explico. Porque se você quiser Jesus como seu irmão, ou seja, ele como filho de Deus, você vai ser para Deus um filho bastardo. Por quê? Porque a Escritura diz que Jesus é o único Filho de Deus. Ou seja, o unigênito Filho de Deus. Isso significa que fora dele, Deus não tem mais nenhum filho, a não ser bastardo. Tá vendo? Então você fica sem saída se você responder isso aí. Você fica sem saída. E você pergunta, mas por que Deus fez isso dessa maneira, pregador? Por que Deus não disse logo, eu sou Deus, Jesus no caso, eu sou Deus e tudo bem? Por que a Escritura identifica ele muitas vezes como filho? É um mistério, né? Se Deus viesse como Deus, como ele poderia salvar nós? Se Deus viesse na sua categoria espiritual, na sua dinâmica que ele é, quem é que poderia menos se aproximar dele, menos olhar para ele? Se Deus viesse como todo-poderoso, quem chegava perto dele? Quem ia matar ele? No caso, como nós ia escapar? Se nós dependíamos de um sangue puro para a gente não se perder. Porque perdido nós já estávamos, mas precisávamos de uma purificação para poder voltar para a casa do Pai. Sangue de boi, sangue de carneiro, de bode, isso aí só cobria o pecado, mas a porcaria estava lá embaixo, não limpava. E nós precisávamos de um sangue purificador, né? O sangue de anjos não ia nos purificar, porque os anjos foi a causa de toda a desgraça, né? Anjo também é pecador. Aliás, anjo é mais pecador do que os homens, né? Tá vendo só? Então sangue de anjo não servia, porque anjo é pecador. Sangue de homem também não servia, porque homem também é pecador, né? Então só tinha uma resposta: sangue de Deus. Agora, para Deus derramar sangue, ele teria que ser o quê? Um homem.
Se Deus não fosse um homem, como ele poderia derramar sangue, sendo todo poderoso? E como poderia alguém matar ele, ou se aproximar dele, ou pelo menos olhar para ele? Quem olhasse para ele como todo poderoso estava morto. Mas ele precisava salvar os seus filhos. Outra coisa, para que a gente seja filho de Deus, Deus teria que ser o quê? Um anjo? Não. Deus teria que ser uma luz? Não. Se Deus fosse uma luz, nós não poderíamos ser filho dele. Se Deus fosse o vento, se Deus fosse só um espírito, nós não poderíamos ser filho. Então, para nós sermos filhos de Deus, Deus teria que ser o quê? Um homem. Essa é a única resposta. Você já viu o filho de peixes ser uma lagarta? Filho de peixe é peixe. Então, se nós somos filhos de Deus, é porque Deus é um homem. Deus não é um anjo. Não é uma luz propriamente dita. Senão nós todos teríamos que ser uma luz. Mas Deus é um homem. Então, na vinda de Deus como filho, já responde todas essas questões, né? Beneficiando, né, o programa que ele criou para salvar a humanidade, né? Então Deus não poderia vir na sua categoria superior. Ele tinha que vir numa forma inferior, a fim de poder morrer e derramar sangue. Porque esse derramamento de sangue, esse sangue derramado, foi a nossa purificação. Por isso que lá no livro de Atos, está escrito lá que nós fomos comprados e resgatados com o sangue de Deus. Está vendo? Não foi com o sangue do Filho de Deus, com o sangue de Deus, né? Pode conferir lá no livro de Atos dos Apóstolos. Fomos comprados e resgatados com o sangue de Deus. Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Por que não disse comprou com o sangue do seu filho? Não, comprou com o seu próprio sangue, né? Então é mais uma resposta, né? Aonde você vai ter que crer, né? Porque a Escritura sustenta que esse homem que veio como filho é o próprio Deus, né? Veja o plano de Deus assim, no resumo. Quando a história começa, Deus estava lá por cima, então ele era o quê? O Senhor. Senhor é o Pai, né? Deus, o Pai, estava sobre nós. Começou o plano. Deus sobre nós, o Pai, o Senhor. Na sequência ele desce para a terra, na categoria de filho. Aí Deus conosco. E finalmente, fechando o programa, ele volta para o céu, vem em espírito, Deus em nós. Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Está vendo? Então você tem que crer dessa maneira. É uma revelação? É uma revelação. Isso não é uma interpretação. Isso é uma revelação. Mas voltando, né? Voltando para o tema, filho ou pai? Filho ou Deus? Irmão nosso ou pai nosso? Você vê que até que na oração dele, ele já mostrou ali na oração que é pai nosso. Só na oração dele ele já deu a entender que é pai nosso, né? Nós não somos irmão dele, ele é nosso pai. Ali era Deus. Quando o evangelista Mateus abre o evangelho dele, como é que ele chama para Jesus Cristo? Emmanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Tá vendo? Então não sou eu que fico fazendo essas afirmações, como muita gente me chama de herege, falso profeta. Eu cito as Escrituras. Se eu sou herege, os profetas também são. Se eu sou herege, os apóstolos também são, porque foram eles que escreveram. Eu só estou citando as Escrituras, buscando o melhor da profundeza espiritual.
Eu não interpreto nada. Isso não é uma interpretação, isso é uma revelação, né? Então, fica aí a polêmica, né? O que você prefere? O Salvador Jesus Cristo como seu Deus ou como seu irmão? Como seu irmão não pode, porque você se tornaria um irmão bastardo. E você sabe, no céu não entra bastardo. Outra coisa, Jesus não tem irmão. Porque se ele é o único filho, unigênito, é o único. É o único, na Escritura que diz, o único filho de Deus. Então você não poderia aceitar ele como seu irmão, porque você seria um irmão bastardo que não ia acompanhar ele. Veja que lá em São João, Jesus foi decisivo. Ele faz essa pergunta: quem dizem quem eu sou? Aí o pessoal, dizem que você é isso, que você é aquilo, que você é João Batista. E vocês? Aí São Pedro não respondeu, né? O Senhor é o Filho do Deus vivo. Foi uma pergunta quase perfeita. Ele até elogiou Pedro, né? Mas tem uma coisa que ele diz lá no livro de São João. Ele fala uma coisa super interessante. Antes dele partir, antes dele entrar no Getsêmani, né, a consumar a salvação, ele disse uma coisa interessante, né? Se não me falha, mora São João 10, né, capítulo 10, por aí assim. Ele diz assim: vocês podem crer em mim o que vocês quiserem. Só tem um detalhe: se vocês não crerem que eu sou, vocês não crerem que eu sou, que significa que eu sou Deus, porque eu sou é Deus, então vocês vão morrer nos vossos pecados. Então você pode crer que ele é leão, que ele é salvador, isso não vai adiantar nada para você. Você tem que crer acima de tudo que ele é Deus, porque a Bíblia fala que Deus nos comprou com o seu sangue. Não foi com o sangue do seu filho, tá? Porque aquele que enviou Jesus Cristo estava sobre Jesus Cristo. Não é uma peça descartada um do outro. É como essa Bíblia aqui. Você vê que essa Bíblia ela é formada por quê? Conteúdo e capa. Eu pergunto aqui, eu tenho duas pessoas aqui, se fosse no caso de pessoa? Não. Eu só tenho uma pessoa, eu só tenho uma Bíblia na minha mão. Mas ela é composta de duas coisas: capa e conteúdo. Assim é Deus e Jesus Cristo. Quem seria o conteúdo aqui no caso de Jesus? Seria Deus. E quem seria a capa? Jesus Cristo, o tabernáculo. Jesus Cristo é a morada. Você sabe, morada, não é um aluguel, é uma morada eterna de Deus. Então, se você quer ver Deus, você tem que ver Jesus Cristo. Foi por isso que os apóstolos disseram para ele: Senhor, mostra Deus para nós, mostra o Pai. Ele disse: então olhem para mim. Está me olhando? Estou olhando. Pois é, já estão vendo o Pai. Está vendo? Não, Senhor, mas não entendemos isso aí. Que mistério? Isso não é mistério, não. Eu e o Pai somos um. Então, se você pegar a matemática, eu fico pensando que até a matemática envergonha esses teólogos. Porque se eu e o Pai somos um, não pode ser dois, nem três, né? Eu e o Pai. Você diz, ou ele vai ser dois. Isso não, mas não somos dois, né? Nós somos apenas um. E um não pode ser dois, e muito menos três. Um é um. Pega a matemática aí, a cartilha da matemática aí, a aritmética, vê aí o que é um. Um é um. Um não pode ser dois, tá? Mas esse pessoal não consegue entender isso. A Escritura, meus amigos e irmãos, ela é composta de dois itens muito espirituais e profundos, né? Quando se refere a Deus, ela tem dois itens profundos. Um a gente chama de quê? De ferramenta, ou seja, mecânica. E o outro, dinâmica. O que é a mecânica? A mecânica é um ajuntamento de peças. É uma variedade de peças, né?
Você vê um carro, ele é formado por um ajuntamento de peças, né? Mas se aquele ajuntamento de peças não estiver alinhado, ele não chega na dinâmica, né? Agora, quando você chega na dinâmica, esqueça toda a mecânica. É a dinâmica. A dinâmica não tem como mexer mais na dinâmica. Você não pode repartir uma dinâmica, você não pode dividir uma dinâmica em 3. Você não pode dividir uma dinâmica em 2. Você não pode repartir uma faísca. Você não pode, né? Mas o que fizeram os teólogos dessa era? Preferiram ficar com a mecânica. Por que ficaram com a mecânica? Porque a mecânica, que é um ajuntamento de ferramenta, produziu o quê? Produziu dinheiro para eles, produziu fama, produziu prosperidade, né? E eles passaram a vender isso aí para o povo e se tornaram milionários. E os outros que foram vendo isso copiaram. Olha, está dando certo ali a mecânica, está dando certo ali a ferramenta, vamos vender peça também. E começaram a vender peça, e começaram a vender as coisas de Deus, né? Mas nunca chegam a um consenso de quem é Deus. Por quê? Porque eles passam batido por cima da dinâmica. Passo para lá e passo para cá e continuo. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, e Jesus é isso e aquilo. Mas não. Se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês vão morrer em vossos pecados, tá? Então, você tem que decidir, meu amigo e meu irmão, quem é Jesus para você. Para mim ele é Deus. Por quê? Porque eu vi a mecânica e vi a dinâmica, e eu decidi ficar com a dinâmica. Quando você pega uma dinâmica, que nessa de São João, lá na sua carta, quando ele diz, esse Jesus, ele faz até questão de falar que ele é de filho, ele diz assim, esse Jesus que vocês chamam de filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Será que isso não entra na alma desse pessoal? O verdadeiro, se tem outro fora dele, é falso, porque não pode ter dois deuses verdadeiros. Um é verdadeiro, o outro, se tiver outro, é falso. E nós sabemos que falso é Satanás, falso Deus. Então o verdadeiro é Jesus. Procure outro entre si. Só tem 2 deuses: o falso, Satanás, e o verdadeiro. Ao todo Apocalipse diz que o verdadeiro Deus é Jesus. Não sou eu que digo, né? E você vê que no Evangelho de São João, ele chega a dizer, lá no comecinho, no primeiro capítulo, que ele estava no mundo. Ele quem? Jesus. E que o mundo foi feito por ele, não foi feito pelo Pai dele. O mundo foi feito por ele. Aquele Deus lá do Gênesis que abre as Escrituras dizendo, haja luz e houve luz, é Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que está falando. Esse Deus que abre as Escrituras lá no Gênesis é Jesus. O autor do Apocalipse, no seu Evangelho, ele chega a dizer isso, que o mundo foi feito por ele. Não foi pelo pai dele, foi por ele, né? São Paulo diz que aquele Deus da sarça ardente, que disse, Moisés, vou te enviar para o Egito. São Paulo diz que aquele anjo da sarça ardente, que todos nós sabemos que era Deus, é Jesus, né? E você vê que no combate que Jesus teve com os fariseus, Jesus se identificou como Deus da eternidade. E eles disseram, como é que é, rapaz? Tu está falando que Abraão te adorou e que nós não te adoramos, mas Abraão te adorou. Isso é verdade. Mas tu não tem 50 anos, você está enganado. Antes que Abraão existisse, eu sou. Está vendo assim que identifica Deus? É eu sou. Quando Moisés perguntou para o anjo da sarça ardente, que era Deus, como é o nome do Senhor, Senhor meu Deus? Porque
eu tenho que identificar. Os judeus vão perguntar pelo teu nome, eles têm uma senha, eles conhecem o Senhor pelo nome. Tem uma senha que te identifica para eles. Então chega lá e disser a senha errada, eles não vão acreditar que o Senhor me enviou. Aí Deus diz, você digam para os judeus que quem te encontrou no deserto, no meio das sarças, se chama Eu Sou. Você está vendo só? Por isso que eu faço sempre meu velho desafio, desmontem o que eu prego. Agora você decide, mecânica ou dinâmica, com qual você vai ficar. Eu lembro que uma certa vez eu topei com um moço que disse, não, pregador, apesar da sua persuasão, não é persuasão, é revelação. Ele disse, apesar da sua persuasão, eu vou continuar crendo que ele é o Filho de Deus. Tá bom. Tá bom. E eu disse, por que o senhor vai crer que ele é Filho de Deus? Não, porque está escrito. Eu disse, tá bom. Tá bom. Eu sei que está escrito que ele é filho, está escrito também que ele é Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. A Bíblia diz que ele é filho de Deus. A Bíblia diz que ele é filho de José. A Bíblia diz que ele é filho de Davi. A Bíblia diz que ele é filho do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é filho do homem. O senhor me responda qual desses 5 é o pai dele. Aí se calou e se foi. Então, meu amigo, meu irmão, não tem como desmontar uma dinâmica. Você desmonta a mecânica, mas não desmonta a dinâmica. Isso é só para você crer quem é Jesus. E ao mesmo tempo correr para Ele, porque o fim está aí. Tudo que é profecia se cumpre estupidamente rápido. Você tem que se esconder num abrigo seguro. Martinho Lutero disse, castelo forte é o nome do Senhor. Nós sabemos que esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, corra para esse castelo, se esconda nele. Se você dizer, não, pregador, já estou escondido nele. Beleza, glória a Deus, continue lá. Mas se você não está nesse castelo, não vá seguir a intuição dos YouTube do terror. Olha, o fim está chegando, compre feijão, compre enlatado, se esconda, fuja para a Amazônia. Não vai adiantar nada. A terra vai pegar fogo. A terra vai ser destruída e toda a humanidade, a maioria, vai ser destruída. Né? Então só tem uma resposta. Malaquias 4 diz, mas para vós outro que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará com asas de águia. Pronto. Lá em Noé, entrar. Lá em Sodoma, sair. E hoje em Laodiceia, subir. Asas de águia. Essa é a resposta final. Fique com Jesus, corra para Jesus. Quem já está, continue. Quem não está, corra para Jesus. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Deus te abençoe, meu amigo e meu irmão. E até o próximo vídeo, se o Senhor nosso Deus assim permitir. Amém.